abertura dos selos, no livro de Apocalipse. Então nós vamos pensar um pouquinho, embora que de uma forma resumida, nos capítulos 4 e 5. Então seria importante nós lermos, são 2 capítulos bem pequenos, 11 versículos, e o capítulo 5 tem 14, então praticamente equivale a um capítulo só, né? Então nós vamos fazer essas leituras, e eu queria pedir apoio dos irmãos nessas leituras aqui. Se um irmão quiser ler o capítulo 4, outro irmão pode ler o capítulo 5, uma parte, e assim nós vamos então depois fazer alguns comentários. Capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que logo depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre eles os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Muito bom. Nós vamos ler somente isso por enquanto. Se o tempo permitir, a gente pode dar uma introdução no capítulo 6, mas é bem provável que não. No início desse livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 3, o Senhor, ele dá uma promessa de uma bênção especial, né, para aqueles que leem, ouvem e guardam as coisas escritas nesse livro. Eu gosto muito desse versículo porque é para aqueles que leem, ouvem e guardam as coisas escritas nesse livro. E ainda bem que o Senhor não disse entendem, né? Porque tem muita coisa que nós não conseguimos entender. Mas só o fato de lermos e ouvirmos e guardarmos, o Senhor promete bênçãos para aqueles que assim o fazem. Para nos ajudar na compreensão o Senhor dividiu esse livro em 3 partes. Então, o livro de Apocalipse ele tem 3 grandes partes. As coisas que viste, que corresponde principalmente ao capítulo 1. As coisas que são, corresponde aos capítulos 2 e 3, que detalha o conteúdo das 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia, e que também revelam de uma forma profética a história da igreja na Terra, desde o seu começo até o arrebatamento. Etapas diferentes, etapas proféticas da igreja aqui na Terra. E a terceira parte, grande parte do livro, que é chamada As Coisas que Hão de Acontecer Depois Destas, lá no capítulo 1, versículo 19. É o que nós vamos encontrar aqui a partir do capítulo 4. Capítulo 4 até o fim, até o versículo 22, mostra o que vai acontecer depois destas coisas, depois desse período da época da igreja, com o término desse período da igreja, com o arrebatamento dos salvos aqui da terra. Então, essa parte é mais difícil por causa das suas muitas figuras que aparecem, né, no livro, bastante símbolos e figuras, mas nós temos que lembrar que o motivo por que existem muitas figuras no livro é porque não tem como descrever as coisas que João viu, muitas delas de forma literal. Então, Deus usa símbolos para nos ajudar nessa grande dificuldade. Agora, pensando nessa parte que refere a essa terceira etapa do livro, as coisas que hão de acontecer depois dessas, coisas futuras, né? Podemos dizer assim. Nós ainda podemos fazer uma outra divisão dentro dessa parte do capítulo 4 até o 22. Os capítulos 4 e 5, que nós acabamos de ler, são a introdução
mostrando as coisas e a adoração que haverá no céu logo depois do arrebatamento da igreja. Os capítulos 6 até 18 mostram a tribulação na terra durante os 7 anos, 6 até 18. O capítulo sobre seus inimigos no fim desse período de tribulação. E esse é o ponto principal do livro, né? Ponto principal. Capítulo 1, versículo 7, nos mostra isso, né? Eis quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E os últimos dois capítulos, o 20, o 21 e o 22, os últimos três, aliás, eles mostram as coisas depois da vinda de Cristo para a terra até o começo da eternidade. Meu áudio está cortando um pouco aí, né, irmãos? Talvez tenha algum microfone ligado. Se os irmãos puderem verificar que todos os microfones estejam desligados, talvez isso pode ajudar. Então, essa seria uma outra divisão, né, das partes do capítulo 4 até 22. É importante observar que o livro de Apocalipse, ele tem uma certa ordem cronológica, porém, os capítulos 7, 10 até 14, e os capítulos 17 e 18, eles formam 3 grandes parênteses, que interrompem a sequência cronológica. E isso para revelar personagens e determinados lugares que são proeminentes durante os 7 anos da tribulação. Então, esses parênteses aí interrompem a sequência cronológica do livro. Porém, o livro ele segue uma certa ordem cronológica de acordo com o tempo. Também devemos lembrar que nem tudo no livro é símbolo. E por isso nós devemos, se for possível. Agora, olhando aqui para o capítulo 4, que nós primeiramente lemos, vamos olhar um pouquinho mais de perto aqui os versículos. Aqui no versículo 1, comparando também com o capítulo 1, versículo 19, que nós já mencionamos, ele disse no capítulo 1, versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, comparando aqui com o capítulo 1, quando ele diz, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, agora, confirma que nós estamos vendo a terceira parte da revelação desse livro. Então, nós estamos tratando agora de coisas que acontecem logo depois do arrebatamento. João, ele vê uma porta aberta no céu e ele recebe o convite, sobe para aqui. E isso encaixa com o assunto do arrebatamento. A versão corrigida ainda coloca a palavra, fui arrebatado em espírito, né? Então, parece que encaixa perfeitamente aqui o evento do arrebatamento nessa parte do livro de Apocalipse. Termina as cartas às 7 igrejas, né? E não vemos mais a menção da palavra igreja depois do fim do capítulo 3, a não ser lá no final, nos últimos capítulos, no capítulo 22. E então a igreja não está aqui durante esse período todo da tribulação. No versículo 2, então, João ele foi imediatamente arrebatado no espírito para o terceiro céu, isso na visão, né?
e ele escreve o que ele viu. Em primeiro lugar, ele viu um trono com alguém glorioso sentado nele, e claramente fala de Deus, né, Todo-Poderoso. E o trono sempre fala de um domínio de um rei. E aqui vemos a soberania e majestade de Deus como Rei do Universo, que está em completo controle de tudo que está acontecendo, tanto no céu como na terra. E é bom saber, nesses dias de grande confusão em que nós estamos vivendo hoje, com muitas dificuldades no mundo, que Deus ainda está no trono do universo. Ele está no controle de tudo. E nada pode acontecer nesse mundo sem a sua permissão. Embora que pareça que tudo está fora de controle, mas Deus está no controle de tudo. Então, no versículo 3, ele descreve mais um pouco do aspecto, né? Não tem palavras adequadas para descrever a glória de Deus. Deus é glorioso, né? É espírito, é glória em glória. Então, a comparação que ele usa aqui com pedras preciosas de jaspe, né? Uma pedra branco-azul, fala da glória do Senhor, e o sardônio, que é uma pedra vermelha, resplandente como fogo. São pedras que aparecem em outros lugares também, como no Antigo Testamento, no peitoral do juízo, né, do sumo sacerdote Arão, tinha essas pedras, e também essas pedras aparecem descritas na muralha da cidade santa, no capítulo 21. Ele vê também ao redor do trono um arco-íris, ou um arco celeste. Eu prefiro a palavra arco celeste, né, porque íris a gente sabe que é um termo usado para um deus pagão, né, uma deusa, na verdade. O arco celeste semelhante no aspecto à esmeralda. Então ele vê esse arco, provavelmente como nós vemos, com 7 cores, mas a ênfase está na cor central verde. O verde é a cor central dos 7 cores desse arco celeste, né? Cor de esmeralda. E muitos entendem que isso fala da misericórdia e fidelidade de Deus, né, para com a terra, quando lembra daquele arco que Deus colocou no céu depois do dilúvio, né? Gênesis capítulo 9. Aliança feita por Deus com Noé. Então Deus sempre avisa o homem antes de julgar. E também ele mostra o caminho de escape para que a pessoa possa ser salva, né? Como tem o convite em Apocalipse 22 e 17. Quem quiser, venha e beba de graça da fonte da água da vida. E nós sabemos que durante o período de tribulação, muitas pessoas vão ser salvos pela graça de Deus, né? Nós vamos ver isso no capítulo 7, a descrição de duas grandes classes, 2 grandes grupos de pessoas sendo salvos durante esse período. Nós não vamos tomar tempo agora, mas é muito interessante fazer uma comparação entre essa descrição de João aqui em Apocalipse 4, versículos 3 e 4, desculpa, versículo 3, com a descrição feita na visão de Ezequiel no capítulo 1, versículos 26 a 28, mas nós não vamos tomar tempo nessa comparação agora. Depois, os irmãos que tiverem interesse podem consultar. Agora, partindo para o versículo 4, João continua observando e ele vê que ao redor do trono há também 24 tronos. Ao redor do trono de Deus, 24 tronos. E assentados, 24 anciãos, assentados nesses 24 tronos. Sempre tem sido uma questão de estudo, de busca, entender quem são esses 24 anciãos. E é importante tentar descobrir quem eles são, porque eles aparecem muitas vezes no resto do livro, se não me engano, 12 vezes,
E nós temos várias razões para concluir que eles representam a igreja purificada e glorificada no céu, logo depois do tribunal de Cristo, como reino e sacerdotes para Deus. Veja o capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então aqui nós temos justamente a descrição de reis e sacerdotes. Eles têm coroas e eles estão em número de sacerdócio, o número 24. É o número de sacerdócio. Isso nós podemos aprender de 1 Crônicas, capítulo 24. O número 24 representando 24 turnos de sacerdotes escolhidos por Davi, em 1 Crônicas 24. Então, nós entendemos que esses 24 anciãos se referem aos redimidos desta época da igreja. Eles já estão purificados e glorificados no céu, logo depois do tribunal de Cristo, né? Como reis e sacerdotes para Deus. E eles são chamados de anciãos, no original presbúteros, que significa homens maduros, e sábios e espirituais, né? Que, por exemplo, é um termo que é usado para irmãos que têm dom de pastorear na igreja. Então, não são anjos aqui, mas são homens redimidos, né? Podemos conferir capítulo 5, versículo 11, que não são anjos, porque eles estão distintos no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Então, eles não são anjos, são homens redimidos. Então, outro detalhe que vemos aqui é que eles estão vestidos de branco, mais um motivo porque se refere a homens. Quando vemos essa expressão vestido de branco, fala sobre os remidos já purificados e já coroados também, né? Eles já têm as suas coroas, já passaram pelo tribunal de Cristo, né? Podemos olhar capítulo 2, versículo 10. No fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pensamos sobre isso no último estudo, sobre o tribunal de Cristo. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que temos as vestiduras brancas colocadas no vencedor. Ainda no versículo 11 do capítulo 3. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E temos a ênfase as coroas para o vencedor. E também capítulo 19, versículo 8. 19 e 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, sabemos que isso aqui se refere à igreja, né? A igreja já glorificada, vestida de linho finíssimo, puro. Então, todas essas características nos levam a entender que esses 24 anciãos são uma representação, com esse número de 24, que representa sacerdócio, para a igreja, em sua esfera celestial, glorificada, reinando e como sacerdotes de Cristo. Agora, pulando para o versículo 5.
Aqui nós temos a descrição de relâmpagos, vozes e trovões, tochas de fogo saindo do trono, e claramente fala que Deus está preparando para julgar o mundo, né? Que uma grande tempestade está prestes a cair. E também no mesmo versículo fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Essas 7 tochas de fogo que são os 7 Espíritos de Deus. Fala da plenitude do Espírito. O número sempre fala de perfeição. Aparece dezenas de vezes nesse livro, né? Número 7. 54 vezes esse número aparece nesse livro. E aqui fala de perfeição e plenitude. Esse número sempre fala de algo completo, perfeito. E aqui fala da plenitude do Espírito Santo. Podemos conferir isso em Isaías capítulo 2. Vamos rapidinho olhar esse versículo, é muito interessante. Marcar na Bíblia. Isaías 11 e 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então veja que tem 7 características aqui do Espírito Santo, né? Espírito do Senhor, 1, sabedoria 2, entendimento 3, conselho 4, fortaleza 5, conhecimento 6 e temor do Senhor 7. Então, isso nos ajuda um pouco a entender o sentido do versículo 5, o fim do versículo 5. E nos mostra que o Espírito Santo também estará envolvido no juízo do mundo aqui nesse período. O versículo 6, ele descreve que há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Baixou o E volume, também no André. meio do trono. Como? Baixou bem o teu volume aí. Veja aí se não mexeu no teu foninho aí. Baixou. Meu equipamento é um pouco velho. Melhorou? Melhorou? Aqui tá ótimo. Tá. Então, o mar de vidro aqui representa algo puro que transmite paz, né? Enquanto aqui o mar está revolto, aqui na terra, né? No céu continua paz sem fim, né? Então, apesar de tudo aquilo que está acontecendo aqui, como diz Isaías 57, né? Agitação do mar, mas no céu tudo continua em perfeita paz e pureza. E ali não pode haver nenhum tipo de contaminação ou agitação, né? Deus está no controle de todas as coisas. Vemos também que ele descreve aqui, no mesmo versículo, 4 seres viventes, cheios de olhos, no meio e à volta do trono. Claramente, esses 4 seres viventes são criaturas muito mais poderosas do que anjos normais. E temos uma descrição bem semelhante em Ezequiel e também em Isaías. Não vamos ler agora, mas Ezequiel 1 e 10 e Isaías 6, de 1 a 3, descreve os mesmos seres, e provavelmente são querubins, né, como está descrito ali. E também em Isaías 6, 1 e 3, ali nós achamos seres semelhantes, chamados de serafins, que guardam o trono de Deus e proclamam a sua santidade. Então, nós cremos que esses 4 seres aqui são querubins, assim como descritos por Ezequiel. E não temos tempo agora, mas cada um deles traz um aspecto interessante da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Que são também descritos nos 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro ser vivente
É muito bom essa tradução, porque o termo animais, que aparece na corrigida, não é uma tradução boa, mas o correto seria ser vivente, porque são querubins. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Fala do rei, né, que é descrito por Mateus, né? Cristo descrito por Mateus como rei. O segundo, semelhante a novilho, que fala do servo, né? O servo submisso, que é descrito por Marcos. O terceiro tem o rosto como de homem, fala da humanidade do Senhor Jesus Cristo, descrito por Lucas, né? E o quarto ser vivente, semelhante à águia quando está voando, fala da divindade do Senhor Jesus Cristo, descrito por João, né? O verbo de Deus, aquele que desceu dos céus. E também isso tem uma relação com as cores que existiam nos tecidos no tabernáculo, as 4 cores, né? Também falam dessas 4 características do Senhor Jesus Cristo. A púrpura, né? Que é a cor da realeza. O vermelho, que é a cor do sangue, né? Representado pelo novilho. O branco, que fala da pureza, perfeição do Senhor Jesus Cristo como homem. E o azul, que fala da sua divindade, aquele que vem do céu, né? Mas isso são outras coisas muito profundas que nós não vamos entrar em detalhes agora. Versículo 8. O que eles estão fazendo? Cada ser vivente diz que tinha 6 asas e estava cheio de olhos para frente e para trás, e declara constantemente a santidade, o poder e a eternidade de Deus. E certamente seus muitos olhos falam do seu grande discernimento e sabedoria. E a adoração deles não para, né? Não cessa, continuamente. Eles estão engrandecendo a santidade, o poder e a eternidade de Deus. Depois, no versículo 9, nós temos então na sequência a adoração dos 24 anciãos. Depois que os 4 seres viventes adoram a Deus, os 24 anciãos começam a adorar também. E nós notamos que a sua adoração é mais intensa. Eles se prostram com grande reverência perante Deus. E eles também retiram as suas coroas, né, das suas cabeças, e eles depositam diante do Senhor, né, como um reconhecimento humilde de que eles não são dignos das grandes bênçãos que eles têm recebido, as coroas, as recompensas e todas as demais bênçãos eternas. Então eles mostram que somente Deus é digno da glória e da honra, porque Ele, né, como Criador, é a fonte de todas as suas bênçãos. É interessante notar aqui que essa adoração deles aqui exalta a grandeza de Deus como Criador e arquiteto, né, de todas as coisas que vieram pela sua vontade, vieram a existir pela sua vontade. E essa vontade de Deus foi, né, haja. A vontade de Deus foi feita. E nós vemos muitas vezes nos Salmos o Senhor Deus sendo adorado como Criador. E também vemos várias vezes nas cartas, e também agora aqui em Apocalipse, várias vezes essa mesma verdade, né? Deus sendo adorado como Criador. Isso é muito importante nós adorarmos a Deus também como Criador. Ele é nosso Salvador e nosso Redentor por meio de Cristo, mas devemos também lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Então eles dizem, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criados. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 5 também, né, que
por causa da obra da redenção, né? Cristo também é adorado, né? Por causa da obra da redenção. Então, sendo que a criação será um dos motivos pelo qual adoraremos a Deus futuramente, né, no céu, devemos sempre observar o grande poder na sua criação e o adorar por esse motivo agora. E quanto mais nos observamos o poder de Deus na criação, certamente seremos mais e mais movidos também a adorá-lo. Nós devemos imitar, né, essa grande reverência dos 24 anciãos. Então vamos agora passar para o capítulo 5. Nessa parte aqui, ele descreve 4 coisas que ele viu no céu. No versículo 1, ele viu um livro, ou melhor, um rolo, ou um pergaminho. Essa seria a tradução mais correta, né? Um pergaminho na mão de Deus, na mão direita de Deus. E esse pergaminho, ele aparece selado com 7 selos. A ideia parece transmitir aquilo que se fazia antigamente, que eles colocavam gotas de cera nos pergaminhos, em algum documento importante, e depois, enquanto a cera ainda estava quente, ele era selado com o anel de sinete, né? Para que ninguém abrisse aquele livro, aquele pergaminho, a não ser o destinatário. Então aqui esse livro está selado com 7 selos. Mais uma vez o número 7. Nos versículos 2 a 4, eles descrevem um anjo forte desafiando o universo para produzir alguém digno de abrir esse livro, de abrir esse rolo. Versículos 5 a 7, finalmente é apresentado o leão da tribo de Judá, que é o mesmo cordeiro que é achado digno de abrir o livro, o Senhor Jesus Cristo. E nos versículos 8 até 14, tem uma cena de adoração em 3 etapas crescentes, sendo oferecido ao cordeiro. Vamos pensar um pouquinho nesse livro aqui, no versículo 1. Nós vemos aqui que esse livro, esse rolo, estava na mão direita de Deus. Isso mostra sua grande importância, né? Na mão direita, na destra de Deus. E que ele é escrito por dentro e por fora. Ele está completo. Isso quer dizer que não tem espaço para acrescentar mais nada. Ele está escrito por dentro e por fora. E ele está selado com 7 selos, mostrando que esse conteúdo está perfeitamente seguro e que nada pode ser tirado ou trocado. E como nós mencionamos, né, antigamente, documentos antigos importantes ou testamentos, como testamentos de compra e venda, etc., eles eram selados com cera na sua parte exterior, depois de serem enrolados. Então essa que é a ideia que João está transmitindo aqui. O que está escrito nesse rolo? O capítulo 6 mostra que quando os selos foram tirados, cada selo removido produzirá mais um julgamento sobre a terra. Porém, esse livro aqui, ele continha mais do que julgamentos. Não só julgamentos, mas outro conteúdo também. E o rolo, ele não seria aberto até que todos os 7 selos fossem removidos. E é assim somente que no capítulo 8, a partir do versículo 1, que vemos o começo do conteúdo do livro sendo revelado, depois da abertura do 7º selo. Então nós podemos afirmar que o conteúdo do livro era os julgamentos mais severos da grande tribulação e também a vontade de Deus para que seu Filho tomasse controle do universo. Lembramos que
Satanás, ele roubou esse domínio no Jardim do Éden quando ele venceu Adão, mas naquele tempo Deus falou do descendente da mulher, referindo-se a Cristo, que venceria Satanás, né? Gênesis capítulo 3 e 15. Lembramos também na tentação do Senhor Jesus Cristo que Satanás ofereceu esse domínio a Cristo, dizendo: se prostrado me adorares, mas o Senhor Jesus Cristo não aceitou esse proposto sutil, né, que Satanás lhe oferecia. Não porque Satanás não tinha posse das coisas que ofereceu, mas porque o Senhor, ele sabia que venceria Satanás e receberia esse direito pela sua morte e ressurreição. Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso. Então, agora passando para o versículos 2 até 4, nós vemos aqui o desafio daquele anjo forte para achar alguém digno para abrir esse livro e desatar os selos. Talvez uma referência a Miguel, o arcanjo Gabriel, não sabemos, são os maiores servos de Deus. E vemos que esse desafio ficou por algum instante sem resposta. Nenhum anjo ou homem ou ninguém mais no universo tinha coragem de chegar para tomar o livro e nem mesmo de olhar para ele, ou olhar nele, né? Então, evidentemente que esse silêncio aqui, que durou um certo tempo, causou uma profunda tristeza, né, e muitas lágrimas em João. E isso não era simplesmente por causa da curiosidade, mas João, ele conhecia, né, as profecias do Velho Testamento sobre o Messias, sobre o Senhor. Ele andou com o Senhor, Rei dos Judeus, que sofreria como o Cordeiro de Deus, né? O próprio João escreveu sobre ele, descreveu como o Cordeiro de Deus, né? E ele também sabia que o Senhor Jesus Cristo reinaria como o leão da tribo de Judá no fim dos tempos. E também ele sabia que Satanás atualmente domina o mundo. João foi quem escreveu na sua primeira carta que o mundo jaz no maligno. Então ele sabia que o rolo continha o plano de Deus para colocar Cristo no seu devido lugar, e ele almejava muito por esse tempo. Mas parecia que esse grande plano estava parado agora. Suas muitas lágrimas revelam, né, o seu grande interesse nos planos de Deus para a exaltação do seu Filho. E também deve nos estimular a orar hoje com mais sinceridade, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Embora que nós, se orarmos assim, oramos num aspecto diferente do que naquele tempo. Nós olhamos para aquele reino quando Cristo vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E quando os salvos vão participar desse reino, reinando juntamente com Cristo. Agora no versículos 5 a 7, então, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que também é descrito como o cordeiro, ou, conforme o texto original, um cordeirinho. É interessante observar que foi um dos anciãos que consolou João, né? Um dos 24 anciãos. Não foi um anjo ou um ser vivente. Então, nós já vimos que eles representam a igreja, e nós vemos como que essas pessoas, eles têm conhecimento profundo dos planos de Deus, né? Então, esse ancião, ele conhecia a profecia que Jacó falou em Gênesis 49, versos 9 e 10, né? Sobre o descendente de Judá, e com poder e majestade de um leão, receberia o cetro e reinaria sobre os povos da terra. Uma profecia bem antiga que Jacó falou para Judá. E ele disse
o leão da tribo de Judá já venceu. A linguagem é claramente sobre esta grande vitória, né? Que foi ganha não pela força do leão, mas pela mansidão e pureza e submissão e morte de Cristo como o cordeiro sacrificial. Então ele é apresentado como leão da tribo de Judá, mas quando João olha, ele vê um cordeirinho manso, falando da conquista, da sua conquista na cruz, né? Então, embora que não é mencionado no capítulo 4, mas o Senhor Jesus Cristo estava reinando com Deus no trono, esperando esse momento. Confere, por exemplo, o capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. O cordeiro aqui, falando de Cristo, estava de pé, ressuscitado, né, e pronto para agir. E na expressão que diz aqui, como tendo sido morto, mostra que o Senhor Jesus Cristo, que foi morto, que foi o sacrifício, né, e ele ainda tem as marcas da cruz no seu corpo. E terá para sempre as marcas da nossa redenção, nas suas mãos, nos seus pés. Aqui também vemos que ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres aqui falam do seu perfeito poder, poder completo, onipotência do Senhor, Deus onipotente. Os 7 olhos falam do seu perfeito conhecimento, sua onisciência. E ele também tem os 7 Espíritos de Deus, e como já vimos, né, a plenitude do Espírito Santo enviado por toda a terra. Ele existe em toda parte, ele é onipresente, ele é onipotente. E agora chegou o tempo do Espírito Santo também trabalhar em juízo em toda a terra, com Deus e com Cristo. Interessante no versículo 7, como que ele veio com calma, né, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Somente ele era digno, somente ele é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. E finalmente, na última parte, nos versículos 8 a 14, então o resultado de tudo isto é que começa uma sequência de adoração no céu. No momento exato que Cristo toma o rolo da mão de Deus, começa um tempo de adoração no céu que cresce em várias etapas. Primeiramente, os 4 seres viventes e os 24 anciãos começam essa solene adoração. E essa parte é semelhante à adoração dada a Deus no capítulo 4. Os que estudam o grego, eles nos ensinam, né, que essa frase, cada um deles, no versículo 8, sendo masculino, somente se refere aos 24 anciãos. Então, esses tinham harpas. Harpas era um instrumento mais mencionado no Velho Testamento em relação ao louvor, devido ao seu tom solene, mas alegre. Salmo 147, versículo 7. E também eles têm taças de ouro cheias de incenso. Essas taças eram usadas pelos sacerdotes no tabernáculo e no templo. E fala aqui do trabalho sacerdotal no céu dos anciãos. Então eles louvam e eles servem a Cristo como sacerdotes. O fato que esse incenso aqui é descrito como as orações dos santos prova que essas coisas são figuras, né? O que eles têm dentro dessas taças são
as orações dos santos. Então, é interessante pensar que os santos da terra sempre têm orado, né, pela vinda do reino visível de Deus aqui na terra. E essas orações não foram respondidas ainda, mas agora chegou esse tempo. Então, seguindo no versículo 9, nós vemos o tema do novo cântico do louvor e da oração dos 24 anciãos, que é a obra da redenção de Cristo na cruz. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Algumas tradições dizem da seguinte maneira: com teu sangue nos compraste para Deus. E é interessante essa interpretação, porque encaixa bem com o fato dos 24 anciãos serem inclusos nesses que foram comprados para Deus, né? Remidos da terra, e que também representam aqueles que foram arrebatados antes da tribulação começar. Devemos sempre lembrar que fomos comprados pelo sangue de Cristo, e assim nós pertencemos a Ele, em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, né, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. E assim nós devemos usar nosso corpo como Ele quer, num santo procedimento de pureza e para louvor da sua glória. Nos versículos 11 e 12, segunda etapa da adoração, agora se estende para um número incontável de anjos. Nós vemos que a adoração começa ali em redor do trono, né? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e ele vai se abrindo, se estendendo, agora para uma grande multidão incontável, né, de anjos. E eles proclamam a dignidade do Cordeiro. E eles mencionam 7 atributos dele, né? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Os anjos não cantam e não falam sobre a sua redenção, porque eles não foram remidos como os salvos da terra. Também nós notamos que a intimidade da adoração dos anciãos é maior do que a dos anjos. Eles cantam: tu és digno, mas os anjos proclamam: digno é o Cordeiro. A redenção foi feita para os homens. Muito, muito interessante lembrar isso. Então, o louvor deles é diferente que dos 24 anciãos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. E no versículo 13, se estende a mais uma etapa na adoração, cresce mais ainda, quando toda criatura, tanto no céu como na terra, sobre o mar, em todo o universo, está participando nessa adoração, nesse louvor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E o Deus, o Pai e o Cordeiro são adorados juntos, como iguais, uma prova da divindade do Senhor Jesus Cristo. E também uma das virtudes mencionadas aqui é o domínio pelos séculos dos séculos. Chegou o tempo da restauração desse domínio eterno para Deus e Cristo. Então, essa cena dessa grande adoração termina, no versículo 14, com os 4 seres viventes respondendo: amém. E os anciãos, mais uma vez, prostrados e adorando. A palavra amém aqui significa a exclamação: é verdade, é verdade. É assim mesmo.
E nós também usamos muito, né, esse amém em reuniões, depois de uma oração, né, nós respondemos amém, uma forma de confirmar aquilo que está sendo dito perante o Senhor, que assim seja. Então, irmãos, nossa consideração de hoje é isso, e nós vamos agora deixar um pouco de tempo para os irmãos poderem também participar, adicionar alguma coisa que não foi mencionado e, quem sabe, também fazer algumas perguntas.